Então, meus amores, estamos novamente aqui, retornando para mais uma videoaula explicativa. Agora faremos a explicação da grammar, né? A parte da gramática, a parte gramatical. E vamos falar sobre advérbios de frequência, tá? Então, eu quero que vocês analisem primeiro esse quadro antes de vocês seguirem para a explicação. Nesse quadro, nós temos as palavrinhas na parte verde escura, certo? E diz assim: always, usual, often, sometimes, seldom e never, tá bom? Então, pode observar que abaixo de cada palavrinha dessa tem uma porcentagem. Então, always 100%, né? Usually 80%, often 60%, sometimes 50%, seldom 20% e never 0%. O que é que eu quero que vocês observem nesse quadro? Que para você diferenciar a porcentagem, basta vocês relacionar e diferenciar de acordo com os extremos. Quem são os extremos do quadro? Os extremos obviamente, always e never, porque são os que estão na ponta. Então, por exemplo, seldom, ele está mais perto de never do que sometimes. Então, isso refere-se que há algo bem raro, que quase nunca acontece. No caso, vamos pegar outro exemplo, usual, certo? E temos aí often. Vamos observar a diferença para fazer a comparação. Often quer dizer o quê? Often quer dizer muitas vezes, certo? Ou você também pode dizer que frequentemente faz aquela ação. Já usual quer dizer normalmente. Observe que usually é um falso cognato, ok? Então, ou seja, você habitualmente faz essa ação. Então, observem os extremos para observar quanto tempo você utiliza fazendo aquela atividade durante, né, a sua semana, durante o seu mês ou durante a sua rotina. Então, vamos lá observar agora a explicação do livro de vocês, do Stanford Digital, né? Ele vai trazer para explicar sobre essa parte. Vamos esperar aqui que a internet está um pouco lenta. Vamos. Na próxima aula também, eu trago a minha explicação para vocês. Neste vídeo, vamos apresentar os advérbios de frequência. Quais são os advérbios de frequência? Indo dos que indicam que algo ocorre em 100% do tempo para o que acontece em 0% do tempo, os mais comuns são always, usually, often, sometimes, rarely e never. Qual é a posição dos advérbios de frequência na frase? Com o verbo to be, eles vão depois do verbo. Por exemplo, I am usually on time for class. Jim is never happy. My friends are always brave. Com os outros verbos, colocamos os advérbios de frequência antes do verbo. Por exemplo, you rarely call me. My mother always wakes me up in the morning. My sister often cleans her room. Então, vocês viram que a explicação é bem rápida, né? Bem pequena em relação ao conteúdo. É uma explicação básica. É por isso que na próxima semana
eu trarei a minha videoaula explicativa. Oh, meu Deus, a tia Gilane nem gosta de aparecer nos vídeos. Mas dessa vez a tia Gilane vai aparecer para vocês. Eu vou gravar na nossa escola. E eu vou estar no quadro fazendo essas explicações, que eu acredito que para vocês vai ser melhor para a compreensão, tá bom? Então, eu quero deixar claro que não se preocupem caso alguém de vocês ainda não esteja compreendido. Eu falei o possível para que todo esse restantinho de mês e o começo do mês eu consiga trazer para vocês justamente essas explicações. Aqui nós temos um pequeno jogo, aonde diz Find the Words, encontre as palavras, tá? Start, comece. Esses jogos, eles estão, meus amores, para quem quiser, vocês têm o código na capa do livro de vocês, certo? E vocês podem entrar, fazer a inscrição de vocês. Esses jogos vão estar lá para auxiliar vocês justamente, encontre 6 advérbios de frequência. E aí vocês vão fazer essas brincadeiras que também vão auxiliar vocês no aprendizado, tá bom? Só para mostrar. E agora vocês respondam a página 34 e na página 35, que eu vou passar também, é o reading, ou seja, a leitura. O que eu quero é que vocês compreendam que ao fazer a leitura de um texto, é coisa que eu já sempre falo, eu bato na tecla e a tia Gilane fica muito repetitiva. Mas não importa. Não importa que me achem repetitiva. Vocês vão até o 9º ano eu repetindo as mesmas coisas, que é para quando sair da escola, a minha voz está dentro da cabeça de vocês. Mas o importante é que vocês compreendam que ao fazer a leitura de um texto, vocês têm que observar todo o contexto. Vocês vão observar que gênero ele é. Aqui vocês podem observar que tem aí, repórter, e tem perguntas, e tem respostas. Então, isso aí é o que, gente? Isso aí, obviamente, que é uma entrevista. Então, vocês já sabem o gênero. Observa, tem imagens. Olha para a imagem. Quem é que está nessa imagem? Essas imagens, ela traz informações para auxiliar vocês. Observe o contexto. O contexto de quê? Das palavras que estão sendo utilizadas. Observe as palavras cognatas. As palavras que vocês observem, olhem para ela já sabem o que significa. Agreguem essas palavras cognatas às palavras que vocês já conhecem no texto. Aí, o que vocês vão fazer mais? Eu tenho uma frase, tem 2 palavras que eu não sei, mas analisem pelo contexto da história, que aí vocês vão compreender. Em inglês não se traduz ao pé da letra. Não tem como, porque se você traduzir ao pé da letra, fica tudo errado. Então, você traduz um texto, basicamente fazendo com que haja sua compreensão, ok? Então, façam a leitura desse texto. Respondam a página 35, que também na próxima semana eu farei a correção. Agora, deixa eu explicar para vocês também. Tem muitos alunos que estão deixando para responder a atividade depois da minha correção. Tia Gilane, tem problema? Olha, fica ruim para o seu aprendizado. É interessante que você responda e depois, numa outra videoaula, corrija comigo para você ver onde foi que você errou, né? E assim você aprenda. Agora, deixar para responder comigo, você vai mandar com atraso a sua atividade, certo? Então, observar que quem manda e quem está mandando as atividades de acordo com o tempo hábil que é para ser de uma semana para outra, a pontuação é diferenciada. Então, se preocupem com isso também, ok? E aí, de acordo com o texto da questão 5, respondam a atividade 6, answer true or false. Então, você vai colocar verdadeiro ou falso de acordo com
a entrevista que ocorreu com Joel em uma revista, tá bom? Então, espero que tenham compreendido e que na próxima aula fiquem atentos para a explicação da gramática, do nosso ponto gramatical, ok? Até a próxima aula.